Olá, meus irmãos, que saudade! Estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos falar hoje da lição 9 da nossa revista, a nossa revista da classe dos adultos. Essa aqui, né? Suas escolhas têm efeitos. Então, Davi e Salomão, ascensão e queda. Então, lição 9. Mas antes nós vamos orar, pedindo a Deus orientação e para o estudo da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque nada disso que está acontecendo foge do Teu controle. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece nosso coração, nossa mente. Muitos estão em angústia, ó Pai, mas que o Senhor mesmo possa nos aliviar, Senhor, tirar toda a nossa ansiedade, e que possamos aquietar nosso coração, porque o Senhor é Deus, o Senhor está no sublime trono de graça e de misericórdia. Ajuda-nos nesta hora a entender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Guarde a Tua igreja e que possamos, Senhor, continuar marchando firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, quando ficamos aflitos, porque na verdade temos que descansar em Ti. Ajuda-nos a entender os Teus propósitos e que possamos, Senhor, mesmo durante essa pandemia, viver para a honra e glória do Teu santo nome, felizes, ó Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. A nossa lição de hoje fala sobre o Evangelho e o fim da praga. E o subtítulo é A Misericórdia Demonstrada sobre o Reino. Então vamos ler, lá no slide está o texto básico, que é 2 Samuel 24, de 1 a 25. E nós vamos ler todo o capítulo, só que depois eu vou destacar esses versículos, tá bom? Então vamos lá, vou ler 2 Samuel, capítulo 24, o levantamento do censo. E depois nós vamos ler 1 Crônicas 21 e depois 1 João 2, 1, tá bom? Então vamos lá, todos acharam? 2 Samuel 24. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei Davi, né? Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas, por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Joabe estava perguntando para Davi. Versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. No versículo 10, nós vemos uma atitude de Davi que, na verdade, é um versículo chave para nós, né? Versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração.
depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça, 13. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi era um homem de guerra e sabia muito bem, o que era uma guerra. 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao Senhor que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E naquele mesmo dia, Gade ter com Davi e lhe disse, com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? Aí respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao Senhor, o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou, e que o Senhor teu Deus seja propício. Porém o rei, Davi, disse a Araúna: não, eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim, Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Meus irmãos, por conta do versículo 1, olha lá, tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. E ele, o Senhor, incitou a Davi contra eles. Meus irmãos, esse texto traz para nós uma dificuldade de entendimento. Peraí, foi o próprio Deus que incitou, que incentivou Davi a fazer o censo, e depois este mesmo Deus castiga Davi e o povo? Como entender isso? Nós vamos entender lendo o texto paralelo de 1 Crônicas 21. Abram lá. 1 Crônicas, capítulo 21. Reis Crônicas, Olha lá. O levantamento do censo. Então
Satanás se levantou contra Israel e incitou, ou seja, incentivou a Davi a levantar o censo de Israel. Vejam, quem incitou, quem incentivou Davi foi quem? Está escrito aí, letra maiúscula, Satanás. Mas precisamos ler 1 João 2:1, que faz parte do texto básico, né? Da nossa aula de hoje, tá? Então, 1 João 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bem. Na introdução da nossa aula, nós temos o quê? Que Deus está irado contra os israelitas e Deus permite que essa tentação que Satanás faz, né, põe diante do rei Davi, Deus permite. E aí Davi está sendo provado, sim, por Deus, porque Deus não tenta ninguém, Deus só prova. Nós passamos por provas, aliás, nós estamos numa prova de fogo, que é essa pandemia, mas Satanás tenta. Então, vamos ver lá Tiago 1, que nos esclarece bem isso, né? Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Olha só, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós vemos isso em Davi, ele queria saber o número do seu exército, dos homens que estavam ali prontos para a guerra. E a cobiça, quando esta o atrai, o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Exatamente o que aconteceu com aquela situação, com Davi, o povo de Israel, né? Então vejam, quando nós estamos diante do texto de 1 Crônicas, fica claro que Satanás tentou Davi. E no texto de 1 Samuel 24:1, fica claro que Deus permitiu, porque nada foge do controle e da permissão de Deus. Então, nós vemos lá em Gálatas 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Joabe falou com Davi, Davi, olha o que você está fazendo. Mas ele sendo o rei, o que ele fez? Não, a palavra do rei prevalece, né? Então ele acabou fazendo o censo. Então, por meio de ações incomuns do Senhor, encontramos uma esclarecedora descrição da obra redentora de Deus em nosso favor. E nós vamos ver isso porque quando o anjo da morte, né, chega em Jerusalém, a cidade do Messias, ele para. Deus já cessa o castigo, né? Então Deus traz à luz o nosso pecado, move o nosso coração para o arrependimento e já providencia o cancelamento da dívida na morte do seu filho em nosso lugar. Queridos, como a Bíblia é maravilhosa, porque a palavra de Deus em todo o tempo está apontando para Jesus. E a nossa lição de hoje tem um título muito interessante, o Evangelho e o fim da praga. E nós estávamos até conversando, a Raquel Bieiro, a Vanusa, as professoras, né, a dona GB, enfim, que praga é essa, o coronavírus? Né? Então, na verdade, meus irmãos, a maior praga que nós podemos passar é a praga de estarmos longe de Jesus. É o pecado que nos afasta de Deus. O coronavírus realmente tem trazido essa situação, tem trazido muitas dificuldades, angústias, muitas pessoas estão morrendo, nós estamos tristes por isso. Mas tudo isso deve servir como prova
de como está o nosso coração, como está a nossa mente diante de Deus. Muitas pessoas também estão buscando a Deus, estão ouvindo do Evangelho online. Muitas pessoas que nunca entraram nas igrejas, hoje estão recebendo o Evangelho. Olha como Deus faz uma grande obra. Deus nos ama sempre, está sempre com propósitos eternos, com propósitos elevados, muito além do que nós entendemos. Por isso que a Bíblia fala, né? E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, nós não entendemos, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então a maior praga é estar longe de Jesus. O que então nós precisamos entender nessa lição? É que a misericórdia de Deus o livra de todo o pecado por meio de Jesus. O que nós devemos entender? O que será que Deus quer tratar no nosso coração? Então nós devemos demonstrar arrependimento pelo nosso pecado, aceitar disciplina, e no caso, qual disciplina Deus quer tratar em cada um de nós sabe, né, diante de Deus, e nós devemos mudar de atitude. Agradecer a Deus pelo perdão, pela purificação dos nossos pecados e louvá-lo a despeito dessas circunstâncias. A Bíblia fala em tudo dai graças. Isso é muito interessante porque só o cristão autêntico, verdadeiro, pode dar graças diante dessas situações como nós estamos vivendo agora. E o item 1 da lição, ele fala exatamente isso, da ira do Senhor. Por que será que Deus está irado e contra os israelitas, né? Então, os estudos mostram, os comentaristas, os pastores, né, que nos orienta sempre em relação ao estudo da palavra de Deus, eles mostram o seguinte, que existe a possibilidade da ira de Deus contra a vingança de Saul contra os gibeonitas. Por quê? Os irmãos devem lembrar, lá em Josué 9, o que aconteceu? Josué fez uma aliança com os gibeonitas, e os gibeonitas tinham o quê? Enganado Josué. E falaram que era um povo de longe e acabaram mentindo. Josué não consultou ao Senhor e fez uma aliança com aquele povo. 400 anos depois, Saul vai vingar-se desse povo. Mas Deus preserva a aliança. Deus é um Deus de aliança. Então, lá em 2 Samuel, volta lá em 2 Samuel 21, né? Que é exatamente esse versículo que mostra a possibilidade dessa ira do Senhor, que aí acaba trazendo essa situação da tentação de Satanás, que Deus permite Davi passar pela prova, né? Então, 2 Samuel 21 diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então, Deus estava preservando uma aliança de 400 anos atrás. Isso é importantíssimo para nós, né? Entendermos quem é o nosso Deus. Vejam, o pecado é uma realidade e muitas vezes e de muitas maneiras nós nos afastamos da vontade de Deus e dos caminhos que Ele mesmo estabeleceu para nós. Então, se Deus é um Deus da aliança, por que Saul estava fazendo essa vingança aí? Não podia, né? E depois o próprio povo acaba sofrendo as consequências erradas, né, de uma atitude desse líder, né, do próprio rei, assim como Saul e Davi também, né? Então abram sua Bíblia em Isaías 59, de 1 a 3. Esse texto é muito importante porque fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Queridos, a maior praga da nossa vida é o pecado. Nós vamos ver alguns textos agora, tá bom? Graças a Deus o Ricardo está aqui com a gente ajudando, então ele vai mostrar aí para nós, né, os slides. A nossa igreja é uma bênção, né? Todo mundo participando e fazendo com que seja possível a nossa caminhada aí. Então, olha, 1 Coríntios 3:3 diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Mais uma situação que Paulo traz, né? De pecado. Nós não podemos ter ciúmes, nós não podemos promover contendas, né? Na igreja, em lugar nenhum, nem na família, enfim. Vamos lá, 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que nós estamos vendo na internet, né? Agora é uma situação delicada, porque cada um vai acessar o que está à sua frente. Então nós precisamos, mais uma vez aqui, né, estar atentos a isso, a tentações, né? E aqui Paulo está falando para crente, fugir da impureza. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Ou seja, sem pecado, sem situações que nos separam de Deus e da igreja, da noiva de Cristo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E Josué 7:1. O que tem que mover a nossa vida, o nosso coração, a motivação de tudo que a gente faz, das nossas escolhas, né? Como é o texto, como é realmente o tema da nossa lição, suas escolhas têm efeitos, é exatamente isso, né? Quem é Jesus para nós? E a partir daí nós vamos fazer nossas escolhas e vamos estar conduzindo a nossa vida diante de Deus. Agora é com a gente mesmo, né? Porque nós estamos confinados dentro da nossa casa, então é a gente com Deus e a gente com a nossa família, dando testemunho para os de dentro de casa, né? E olha Josué 7:1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porém, Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Sabe o que significa isso, meus queridos? Que está na revista? Na revista está escrito lá, solidariedade pactual. Eu gosto muito dessa figura porque está em uma das revistas da Casa Editora Presbiteriana, né? da nossa editora, Cultura Cristã. Veja só, ali é a figura da igreja, né? A família da igreja, as crianças, os mais velhos, enfim. Então, quando esse texto de Josué 7:1 fala de Acã, que escondeu o ouro, a capa e a prata, né? Só que foi uma pessoa, que foi Acã, que pecou, mas todos os filhos de Israel sofreram. Então, o pecado de um membro, né? Nós, quando estamos em pecado, todo o corpo sofre. Por isso nós devemos ter essa consciência cristã de que se eu pecar, eu posso trazer consequências para a igreja como um todo, para o corpo de Cristo.
Então Davi, quando resolve fazer um censo, caindo na tentação que Satanás traz e Deus acaba permitindo, era uma forma de medir o quê? O poder militar. E o ato de Davi demonstrava arrogância e vanglória. Ele queria ver a extensão do seu poder. E ele não atentou a Joabe. Deus ainda providenciou uma chance dele não pecar. Isso é sempre, né? Nós percebemos isso desde Caim, né? Que sempre Deus está dando uma chance para não pecar. Ele fala: Caim, se você não se arrepender, não é certo que serás aceito? Todas as histórias da Bíblia que servem de exemplo para nós, se os irmãos perceberem, sempre vai ter uma chance de não cair em tentação, porque Deus é justo e Deus não dá nada além das nossas forças. Nós temos o Espírito Santo em nós, mas Davi não atentou. Então o que ele fez? Aí o item 2 da revista, a contrição de Davi. Ele fez o censo, esse trabalho demorou 9 meses e 23 dias, e Davi, que começou com um exército de 600 pessoas, né, como nós já vimos na história, ele agora está cheio de glória, né, de vanglória, de arrogância, e com um censo de 1.300.000 homens habilitados para a guerra. Vejam, meus irmãos, o censo era uma tentativa de mostrar para si uma glória que pertencia a Deus. E a vaidade e o orgulho tomam conta do coração de Davi, assim como muitas vezes toma conta do nosso coração. Abram aí a Bíblia, em 1 Coríntios 4, 7. Nós podemos ter sucesso na vida? Sim, né? Josué 1,8 fala, né? Medita na palavra de Deus de dia, de noite, madrugada, enfim, para que te vá bem, né? Salmos 1, para que sejas bem sucedido. Aqui nós temos um alerta, porque Deus quer que a gente seja feliz, quer que a gente tenha sucesso na vida, mas sempre reconhecendo que tudo vem das mãos do Senhor e a glória é a Ele. É Ele quem nos capacita. Então vamos lá, 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Então, Paulo está aqui falando, né? Deus fala através de Paulo, que nós devemos ficar felizes em Deus. Tudo que Deus nos dá, que Deus nos dá livramentos, que Deus nos dá condições para realizar e ser uma bênção na vida das pessoas, nós devemos falar graças a Deus, não é graças a mim, né? O Davi, ele estava se vangloriando como se ele tivesse formado aquele exército sozinho, sendo que foi Deus que providenciou todos aqueles homens que caminhassem com Davi o tempo todo em tantas guerras e vitórias. Aliás, quantas vitórias eles tiveram e que eles nem lutaram. Foi Deus que foi lá e confundiu os soldados inimigos e eles se matavam entre si, não é mesmo? Então vejam, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, que me foi dada, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, Paulo dizendo, todavia não eu. Paulo fala, não sou eu, Paulo, mas a graça de Deus comigo. Meus irmãos, que lindo, né? A gente lembrar, como Paulo diz, tudo que Paulo fez, ele fala, olha, foi a graça de Deus, não é mesmo, seu José Luiz? Tudo pela graça, que saudade do Senhor aqui. Então, aí, quando eu falo da graça, eu lembro do seu José Luiz, né? Deus conhece nosso coração. Vamos lá, Hebreus 4... de 12 e 13, né? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos que dar frutos, sim. Se nós não estamos dando frutos, nós temos que pedir a Deus para sondar nosso coração e mostrar para nós onde estamos pecando. Olha Gálatas 5, 22 e 23, que o pastor Nelson pregou para nós, né, semana passada, retrasada, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus queridos, quem está no trono do nosso coração? É Deus? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus? É para mostrar Jesus? É para mostrar a luz do mundo? É para mostrar para as pessoas que o coronavírus está aí, mas ele não é nada perto de estar longe do Senhor, perto do inferno. Então nós precisamos falar de Jesus, do amor de Deus para as pessoas e orar para que Deus faça a obra da salvação, a começar dos nossos queridos de casa, nossos familiares que ainda não estão nos caminhos do Senhor. Vamos clamar pelas almas perdidas, é isso que a Bíblia diz. E vamos continuar demonstrando o amor de Deus para as pessoas. E Davi então busca o Senhor, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Infelizmente ele caiu em tentação. E por isso é um alerta para nós. Agora, vejam lá 2 Samuel, volta lá. 2 Samuel 24, de 10 a 13. Meus queridos, como o cristão é abençoado, né? Pela graça de Deus. Por quê? Porque, de novo, pela graça de Deus, Davi sente bater-lhe o coração. E é isso que diz aqui, né, o texto. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então ele pede perdão. Só que tem um detalhe: nosso pecado tem consequências. O que a gente planta, a gente colhe. E Davi ainda tinha que escolher um castigo: ou 7 anos de fome, ou 3 meses de derrotas, ou 3 dias de peste. Misericórdia, Senhor, né? O que ele escolhe, gente? Ele não queria ter guerra, né? E também não queria ter fome, já passou por isso. Então, o que ele faz? Ele escolhe, versículo 14, né? A peste. Então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não, nas mãos dos homens não caia eu. Não, guerra mais não, né? Não queria. Vamos lá. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então vejam, Davi teve que escolher o castigo. Ele escolhe a peste. Na primeira manhã já morrem 70.000 homens. E Davi está ali, né, amargurado, sofrendo o castigo. Porém, quando o anjo do Senhor se aproxima de Jerusalém, a ira do Senhor aplacou-se e Deus ordenou que o anjo do Senhor interrompesse o castigo. Por quê, meus irmãos? Esse termo arrependeu-se o Senhor não é o mesmo arrependimento que nós temos, como nós nos arrependemos do nosso pecado, de algo errado que nós estamos fazendo. Não. Mas quando o próprio Deus olha para Jesus, né? Quando toma a decisão de não prosseguir a punição em favor de Jerusalém, é porque o sangue de Jesus aparece aí, né?
E em em Jerusalém ficava o quê? A Arca da Aliança. Lembra? Deus é um Deus de aliança. E uma das razões de Deus não destruir o seu povo, né? Jerusalém, ali a cidade de Jerusalém, é a aliança que Ele mesmo estabeleceu. Deus é fiel a Ele mesmo. Então, mesmo que o povo seja infiel, Deus permanece fiel. Então, vejam aí o versículo de 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vou mudar aqui o slide. Olha só. A ira de Deus contra o pecado é justa, mas Ele a retém, porque decidiu, pela livre e espontânea vontade soberana, Ele decide nos resgatar da morte e nos reunir em sua presença como seu povo. Meus queridos, Deus prometeu ser o nosso Deus e tem misericórdia de nós. O que é misericórdia? Vamos lembrar. Misericórdia é não dar o que merecemos. O que nós merecemos? O castigo pelo nosso pecado. Então vamos lá, Salmos 89, de 30 a 34. Ele diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Então, se nós pecarmos, nós vamos sofrer. Primeiro, a ausência de Deus, né? Porque nós não temos como estar gozando da presença de Deus em pecado, mas a misericórdia do Senhor nos resgata em Jesus. O segundo motivo de Deus reter o castigo é exatamente isso. Davi deveria levantar um altar onde o anjo da morte se deteve e ali oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso indicava que Deus havia escolhido aquele local para a construção de seu templo. Davi então comprou aquele campo de Araúna. Ele não poderia oferecer algo que não lhe custava nada, e ofereceu sacrifícios que marcaram o fim da praga. E naquele lugar mesmo, Salomão mais tarde construiu o templo de Jerusalém. E aqui, por último, né, Jerusalém era o lugar designado para que o Filho de Deus, Jesus, entregasse a sua vida em resgate dos escolhidos do Senhor. Então, a morte de Jesus na cruz é a única e perfeita razão porque a ira de Deus é retirada naquele momento e os homens são poupados da destruição. Davi e todo o povo de Israel foram poupados porque Deus, na sua soberana vontade, determinou lançar o pecado do seu povo sobre a cruz e ali cancelar a sua dívida. Ai, meus irmãos, eu até me emociono, né? Os irmãos sabem que eu acabo me emocionando diante da cruz de Jesus. Então estávamos todos debaixo da ira e da maldição de Deus contra os nossos pecados. A morte e o inferno seriam inevitáveis. Mas Deus moveu o nosso coração para o arrependimento e providenciou o cancelamento da dívida, castigando o seu próprio Filho Jesus em nosso lugar. Então nós precisamos lançar aos pés da cruz, honrando e glorificando o nosso Redentor. Vamos abrir, meus irmãos, em Romanos 8, 1 e 2. E vamos ler juntos. Os irmãos aí de casa, eu leio aqui esse texto maravilhoso que fala exatamente isso, né? Romanos 8. O que Jesus fez por nós. E é assim, nessa perspectiva, que nós devemos viver. Vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, que possamos viver para a honra e glória de Deus. Vamos
pedir perdão pelos nossos pecados e que o pecado realmente seja um acidente na nossa vida. Possamos viver em novidade de vida, possamos viver demonstrando amor às pessoas, cuidando uns dos outros, como nós temos feito na nossa igreja, mesmo online, né? E que Deus seja glorificado durante essa pandemia. Vai passar, tudo vai continuar da forma que Deus vai nos conduzir e nós vamos vivendo assim, até Jesus voltar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, como o Senhor é tremendo, Pai, como diz a dona Marlene. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de bondade, que nos dá o Santo Espírito que habita em nós para nos capacitar a viver para a Tua honra e glória. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não entristecer o Senhor. Que o Senhor sempre fique feliz com a gente, ó Pai, em todos os dias da nossa vida, durante essa pandemia, depois que tudo isso passar. Cuida, Senhor, dos enfermos, cuida, Senhor, dos idosos, da dona Ula, nossa querida. Ó Senhor, de todos, ó Pai, da Cleide, da SAF, da UPH dos homens, né, da reunião dos homens, que também se empenham, dos diáconos, Senhor, que cuidado eles têm tido com a gente, Senhor. Raimundo, ó Pai, abençoa cada um. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, os presbíteros, o Ricardo que está aqui fazendo o trabalho tão bom, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas crianças, Senhor. Como as nossas crianças são preciosas, Senhor. A Mariana, todas elas, Senhor. A Mariana que começou a estudar teclado essa semana e conduziu tudo. Ó Senhor, como o Senhor é bom e usa nossas vidas, Senhor, tão preciosas, a nos conduzir, Senhor, para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. E é a Ti que nós louvamos e agradecemos, Senhor. E te pedimos, Senhor, mais uma semana, vivendo sem ansiedade, sem angústia, mas vivendo na perspectiva de que o Senhor está conosco. Abençoe, Senhor, toda a programação da nossa igreja, abençoe as outras igrejas também, principalmente as que têm dificuldade, que eles possam revigorar, esperar no Senhor e renovar as suas forças. Abençoe nossos missionários, Senhor, a Sueli, tem feito um trabalho tão bom também, todo domingo com as crianças, as professoras. Ó Pai, quantos motivos para agradecer ao Senhor. E realmente, Senhor, a Tua palavra é o que nos dá vida, o Teu Santo Espírito que habita em nós. E que Jesus, Senhor, seja sempre o maior alvo do nosso olhar, que possamos caminhar assim, olhando para Jesus. Ó Pai, como o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.